Porque, para quem não lembra, os números inteiros são os números 1, 2, 3, 4, e isso aqui vai até o infinito, né, que são os naturais, assim como o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, isso aqui vai até o menos infinito. Os números inteiros são todos os números dessa forma aqui, os positivos e os negativos. E por que nós começamos falando deles? Porque eles também são frações, eles podem ser representados em forma de fração. Basta eu colocar em todos eles um denominador igual a 1, porque 1 sobre 1 é 1. Então eu não preciso colocar esse denominador aqui, que eu já sei que esse 1 aqui ele pode ter o denominador 1. A mesma coisa 2. O 2 ele é igual a 2 sobre 1. 2 dividido por 1 é 2. O mesmo acontece com o 3, acontece com o 4, assim como com os negativos. O menos 1, se eu colocar um denominador 1 aqui, ele continua sendo menos 1, porque menos 1 dividido por 1 é menos 1. O mesmo acontece com o menos 2, eu posso colocar 1 aqui. O menos 3, eu posso colocar 1 aqui. O menos 4, eu posso colocar 1 aqui. Todo número inteiro, seja ele positivo ou negativo, ele pode ser representado em forma de fração, onde o denominador é 1. E por que é muito importante você saber disso aqui? Porque quando você precisa fazer uma soma, por exemplo, 1 sobre 2 mais 3. Como você faz essa soma de fração? Eu tenho um número inteiro e eu tenho um número aqui que é uma fração. A primeira coisa que você vai fazer é colocar um denominador aqui, que é o denominador 1, porque eu sei que esse 3 aqui é um número inteiro, então ele tem esse denominador 1. Encontro o MMC, porque na fração, para eu fazer a soma, eu preciso encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses dois valores aqui. Qual é o mínimo múltiplo comum? O 2, porque o 2 ele é múltiplo do 1. Então o MMC aqui será 2. Depois de encontrar o MMC, o que eu faço? Eu divido por esse de baixo e multiplico pelo de cima. Vou fazer para as duas frações. Fazendo aqui com a primeira, 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. Esse sinal que está aqui é um sinal de soma, eu vou colocar ele aqui em cima. E farei 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. Sempre divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Agora eu vou somar esses dois valores aqui. Isso é igual. O 2 aqui do denominador permanece. E aqui em cima fica 1 mais 6 é igual a 7. 1 meio mais 3 é igual a 7 sobre 2. E aqui eu já precisei usar o denominador 1. O mesmo acontece se isso for uma subtração. 1 sobre 2 menos 3. A forma de resolver é igual. Eu preciso colocar aqui o denominador 1, vou encontrar o MMC e depois farei as operações. O MMC entre 2 e 1 nós já vimos que é 2. Aí o procedimento é o mesmo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes 1 é 1. O sinal que está aqui é o mesmo que vem aqui para cima. Aqui era um sinal de soma, aqui ficou o sinal de soma. Aqui é um sinal de subtração, aqui fica o sinal de subtração. Aí eu faço aqui para a segunda fração, 2 dividido por 1 é 2, vezes 3 é 6. O passo a passo é o mesmo, isso é igual. O 2 permanece no denominador. E aqui em cima eu vou fazer a subtração. Como que eu faço uma subtração? Eu faço a subtração entre os dois valores e conservo o sinal do maior valor, que nesse caso aqui é o 6. Então aqui eu fiz 1 mais 6. Aqui no caso eu vou fazer 1 menos 6, que é o mesmo que 6 menos 1. 6 menos 1 é 5. Então a diferença entre esses dois valores é 5. E o sinal que eu vou colocar aqui é o sinal do maior valor, que nesse caso aqui é o sinal do 6. Então isso aqui é menos 5 sobre 2. Tanto na soma de frações como na subtração de frações, o passo a passo é o mesmo. O que muda é que esse sinal vem aqui para cima, então na soma será um sinal de mais, na subtração será um sinal de menos. Na soma basta eu somar os dois valores aqui, na subtração basta eu subtrair os dois valores e conservar o sinal do maior. Vimos a soma e a subtração, e se for uma multiplicação, se for 1 sobre 2 vezes 3, eu estou fazendo uma multiplicação. Também preciso colocar o denominador aqui. Porque na multiplicação eu faço numerador multiplicando numerador e denominador multiplicando denominador. E para isso eu preciso saber que aqui tem um 1, porque eu vou precisar multiplicar esse denominador aqui dessa primeira fração com o denominador aqui da segunda fração, que seria o denominador do 3. Isso é igual 1 vezes 3, isso é 3. 2 vezes 1, isso é 2. Então 1 meio vezes 3 é igual a 3 sobre 2. É assim que você resolve a multiplicação de frações. E se for uma divisão, 1 sobre 2 dividido por 3. Eu vou precisar colocar o denominador 1 aqui? Você vai precisar colocar o denominador 1 aqui. Porque quando você vai fazer uma divisão entre frações,
Você pega o primeiro, que é 1 sobre 2, e multiplica pelo inverso do segundo. Qual é o inverso do segundo? Aqui eu tinha o número inteiro que era 3, eu coloquei o denominador 1 e agora eu vou inverter. Esse 1 vem para cima e esse 3 vem para baixo. Isso aqui vai ficar 1 sobre 3. Transformei minha divisão em uma multiplicação. E por que eu fiz isso? Porque agora basta eu fazer numerador com numerador, denominador com denominador. Isso é igual 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3 é 6. Resolvi minha divisão de frações. Veja que na soma, subtração, multiplicação e divisão, que eu tenho uma fração e um número inteiro, eu preciso conseguir enxergar que esse número inteiro aqui, ele tem um denominador 1, porque nas 4 situações eu vou precisar fazer cálculos com esse denominador, tanto na soma, subtração, multiplicação e divisão, assim como eu mostrei agora para vocês.